Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou na Clínica Zilioto. Viu só, gente? Que bom e que orgulho, que bom pra gente, né? Agora nós temos a Clínica Zilioto, que é uma família também tradicional, são os pioneiros da cidade de Umuarama. Médico, geriatra, médico do envelhecimento. Vamos conversar um pouquinho a respeito do assunto. Dias frios, chega o inverno. Quais os cuidados que nós devemos ter com as pessoas de mais idade? Nós fizemos uma matéria lá no Lar São Vicente de Paulo esses dias e a gente observa que os dias mais fresquinhos, os vovôs estão bem agasalhadinhos, estão lá encorujadinhos, né? E o pessoal lá cuida muito bem deles, com meinha no pé, bem agasalhadinho, com gorrinho. E todos esses cuidados eu acho que é muito importante. Tudo bem contigo, doutor Rodrigo? Tudo bem, bom dia. Tudo bem, Tamiris? Tudo bem? Parabéns pela clínica. Oh, muito obrigado. Gostou? Foi feito para vocês. Amei, gente. Quem vier aqui na clínica vai gostar também. É um design totalmente diferente de consultório. Isso eu falei para ele, é bem diferente mesmo. Tenho certeza que vocês também vão gostar. Doutor, vamos falar um pouquinho das pessoas de mais idade, dos nossos vozinhos. Quais os cuidados que nós devemos ter nos dias frios com eles? Na verdade, quem mais sofre com o frio é o idoso, né? Pelo próprio metabolismo um pouco mais devagar, todo idoso tem um pouco mais de frio do que um jovem, e a gente começa a perder muita massa muscular, e a gente começa a perder também a nossa gordura, vai ficando uma gordura um pouco diferente, nós temos uma dificuldade maior de conseguir reter esse calor, tá? Então ele vai ter bem mais frio. E, consequentemente, os problemas também vão ser outros, pela própria fragilidade do idoso, né? Com o envelhecimento, a nossa imunidade, nós ficamos mais frágeis e mais suscetíveis também às doenças, principalmente doenças respiratórias, são mais comuns no inverno. Eu já ouvi falar que conforme você vai envelhecendo, você não sente tanto frio. É ao contrário. É engraçado isso porque a gente vê criança pega entra num frio, eu quero ir na piscina, pula na piscina, brinca, porque ela tem uma gordura chamada de gordura marrom, que é uma gordura boa. A criança não fica gordinha. Exatamente, por isso que ela não gosta de agasalhar no inverno. Então. É isso mesmo. É normal criança acontecer isso, por essa gordura marrom, que ela tem uma gordura saudável, uma gordura boa, uma fonte de energia, fonte de calor, por isso que ela sente menos calor. E essas têm as crianças e os esquimós, por isso que o esquimó por adaptação da espécie, eles conseguiram ter. Mas a gente, quando vai envelhecendo, quando a gente vai ficando mais de idade, nós vamos tendo bem mais frio. O banho todos os dias, agasalhando sempre também. Claro. O maior problema do frio não é... A gente tem essa ideia de que o frio vai fazer a gente ficar doente. Na verdade, não é o frio que faz ficar doente, é a diferença de temperatura. O grande problema é que a gente sai de um banho quente e vai para uma área fria. A gente está com o corpo quente, abre uma geladeira e fica parado lá na frente olhando. A gente sai de uma casa fechada e vai para um lugar onde está cheio de vento, aberto. Então é esse o maior problema. Porque com essa mudança brusca de temperatura, nós fazemos com que os nossos cílios e alguns que expelem um pouco os vírus, as bactérias, eles dão uma paralisada nesse momento quando tem essa diferença brusca. Então ele dá aquela... E aquilo, com isso, a gente perde uma proteção. E com isso é mais fácil a gente poder pegar uma doença respiratória, principalmente, do que quando você não tem essa diferença tão brusca de temperatura. De que forma que deve agir, então, após um banho quente? Primeiro de tudo, hoje... Nunca coloquem o fogo os idosos têm mania de fazer isso. Isso é um perigo, Coloca o álcool, joga fogo. Mas hoje tem várias formas. O ideal é, pega um aquecedor, você tem vários tipos de aquecedores, aqueles aquecedores, inclusive, que se ele cair, ele desliga, porque ele tem um pino de segurança. Não é uma coisa cara, é uma coisa barata hoje em dia de comprar. Coloca ali no banheiro. Uma coisa que é interessante é ter um roupão. Sabe, um roupão grosso, leva um roupão, ou quem for dar banho, se o idoso tiver condições de tomar banho sozinho, ele mesmo pode colocar aquele roupão, ele pode colocar aquecedor no banheiro, na hora que ele sair, até ele secar, ele usa aquele roupão, ou o cuidador, ou a família que for dar esse banho, também fazer a mesma coisa, e tentar trocar de roupa ali dentro do banheiro mesmo. Uma coisa que tem que tomar muito cuidado
é a questão da acessibilidade ali para o idoso, ter sempre um banquinho para ele sentar, para se trocar, porque o piso também. O piso, existe até umas borrachas que compram, não precisa trocar todo o piso, onde você consegue medir, colocar sobre medida dentro do box ou dentro do tapete. Mas sempre, uma coisa que tem que tomar muito cuidado, é sentar. É não abaixar de uma vez, levantar de uma vez, porque se nós, já mais jovens, não temos tontura quando levanta uma vez, imagina um idoso que tem uma dificuldade circulatória para restabelecer a circulação cerebral, demora um pouquinho mais. O labirinto que a gente fala. É isso aí. Meio doidinho. É bem isso aí. As vacinas, tem muitos vovôs que não gostam de aplicar vacina também no inverno. E porque acham, não sei se você já ouviu falar, que um tempo atrás, que essa vacina veio para matar todos os velhinhos. Já ouviu? Então a gente ouve muito isso ainda. Viu? Não, mas eu tenho um monte de gente no consultório que... Nossa Senhora, cada vez que eu falo da vacina, eu acho que uns 60%, 70% hoje, 70% dos idosos já estão mais esclarecidos e tem essa noção que a vacina não é para matar velho. Vocês fiquem tranquilos, estou garantindo, tá? Não precisa ter medo, não. Mas então, assim, hoje em dia já tem eu acho que a própria mídia e todo mundo fazendo esclarecimento, né? Hoje em dia, meus avós, por exemplo, ela sabe mexer no celular, minha avó sabe mexer na internet. Então, começou a perder um pouco esse mito, né? Que a vacina dos idosos, a vacina da gripe é para matar os velhos. Lógico que não. Existe, claro, uma pequena porcentagem que pode ter uma reação, mas é muito pouco. É que todo mundo liga assim, porque depois que eu tomei a vacina da gripe, foi aí que eu fiquei gripado. Não tem essa ideia. Na verdade, por que pensa isso? Primeiro, a vacina da gripe não é para tirar resfriado. Resfriado não tem vacina, né? Ela vai diminuir a chance de você ter aquela gripe que vai para internamento, que pode evoluir para uma pneumonia, que pode evoluir até para óbito. Só que o resfriado vai continuar acontecendo. Mas então por que foi depois da vacina que me deu tanto resfriado, então, eles pensam? Porque nós estamos na época de ter o resfriado. Ninguém vai tomar a vacina em novembro. Entendeu? Aí em novembro tomou, não deu nada. Em novembro, dezembro, janeiro. Mas não é a época de você ter. Então, os resfriados, ela vai. É porque é a época que ela teria de qualquer jeito. É coincidência ela tomar vacina e achar que tem. Não é pela vacina, não. E também, nos dias frios, os vovôs sentem muito mais, ou também nas articulações. Por que ele sente mais? Parece que fica enrijecido e tem dor? É que assim. Eles caminham menos? Ficam mais parados, e quanto mais parados, nós temos um líquido dentro de toda a articulação, e esse líquido ele tem que se mover para poder lubrificar. E quanto mais tempo parados, mais enrijecidos vão ficando, mais duros, e aquilo vai piorando a dor. E também tem a ver a questão circulatória toda, tem que tomar muito cuidado. Se tem uma coisa que tem que tomar cuidado com o idoso no inverno, são as extremidades, usar luva. E da mesma forma, agasalhar. Porque no período do inverno, nós vamos sempre tentando, eu falo que Deus é tão perfeito que fez o nosso organismo, é uma coisa impressionante, porque quando a gente está num lugar muito frio, e assim acontece no inverno, os nossos vasos, a gente chama de vasoconstrição, que eles se apertam e ficam menores nas extremidades, por isso que as mãos vão ficando mais brancas e no verão ficam mais vermelhas, porque eles vão se estreitando para conseguir deixar o fluxo sanguíneo maior no nosso coração, pulmão, nos órgãos internos, para poder aquecer e poder continuar aquecido e continuar funcionando os órgãos vitais. Só que alguma coisa tem que sofrer, e o que sofre são as extremidades. Então tem uma coisa que tem que tomar muito cuidado, agasalhar bem as extremidades, porque acontece a época do ano que mais acontece a amputação, tá? Em dedo, perna, qualquer tipo de extremidade, então tem que tomar muito cuidado. Incontinência urinária também é um agravante para os vovôs no inverno, né? Na verdade, não é que aumenta a incontinência. Todo mundo tem essa impressão também, vem vários... E não aumenta? É porque aumenta o volume urinário. Você não está suando. Entendeu? Então, assim, no verão, você vai eliminar o líquido corporal de várias formas. Você vai suar mais,
No inverno, não. No inverno, como você vai suar menos, você vai urinar mais. E com isso, consequentemente, quem já tem uma incontinência vai piorar essa incontinência, né? Outra coisa que no inverno é mais perigoso e todo mundo tem que tomar cuidado é com a hipertensão, porque... É que mais infarta também. É isso mesmo, justamente porque é a época onde a pressão começa a subir um pouquinho mais, então é um alerta para todos os idosos, todo mundo que hipertensos, não só idosos, mas todos os hipertensos, sim, ficarem um pouco de olho nessa época na pressão arterial, porque todo mundo fica esperando ter um sintoma para ir atrás. E o ideal é a gente cuidar antes de ter um AVC ou de infartar, né? Então tem que cuidar um pouquinho antes. E essa época é perigosa. Procurar seu cardiologista, fazer exames, porque chega numa certa idade, aí começa a aparecer mais problemas. Isso não quer dizer que uma pessoa de 20 anos, 22 anos não infarte, né? Porque já infartou, eu perdi uma amiga assim, mas acontece mais ali com 50, 60 anos, ter mais problemas de saúde, né? Diz que a idade vai chegando, mas as doenças chegam juntas. Não tem. É engraçado que eu tenho pacientes que falam, doutor, na época que eu pensei em aposentar, viajar, ficar tranquilo, eu gasto minha aposentadoria com remédio, com médico, e não tenho mais... A hora que o cara pode segurar um dinheirinho, né? O idoso pode chegar um dinheirinho para poder comprar uma coisa que ele sempre teve vontade de comer. Aí chega a idade que tem diabetes, não pode comer o doce que ele queria, que ele sempre tinha vontade de comer, não tinha condições financeiras antigamente. Hoje que ele acaba tendo, não pode comer por... Mas é assim, na vida, na verdade, nós temos que começar a pensar no envelhecimento. Cada vez mais tem que estar procurando os geriatras, as pessoas jovens para envelhecer bem. Isso é muito importante. A partir de que idade? Eu tenho pacientes que começam a tratar a partir dos 40 anos, né? Porque assim... Nós começamos a ter um declínio da nossa saúde a partir dos 30, 33, a gente começa a cair muito. Então nós estamos numa crescente, chega um momento aos 20, 22, que a gente estabiliza e depois a gente começa a cair muito. Todas as funções corporais começam a diminuir aos 32, 33 e a cada década vai piorando isso, né? Que a gente começa a perceber... Isso aos 40 e pouco, 50, mas isso já vem há muito tempo, a gente vem caindo. Então, acho que é interessante a gente começar a cuidar a partir dos 40 anos, começar a se cuidar para envelhecer bem. Porque um agravante também em toda essa situação é a memória, né? A pessoa também vai perdendo, né? Vai ficando mais esquecida. Isso que tem pessoas também que têm mal de Alzheimer, Parkinson, essas coisas todas. Infelizmente, às vezes vem junto, né? Então, todos esses cuidados... Eu acho importante começar cedo, já tratando com o seu médico, para evitar muitas coisas. Eu sempre falo que o melhor remédio é a prevenção. Hoje todo mundo vem no consultório, isso é uma coisa de rotina que acontece, a pessoa chegar no consultório e pedir, doutor, eu vim aqui porque meu pai tem Alzheimer, minha mãe tem Alzheimer e eu quero tomar um remédio. A gente sempre vai no médico, não é assim? A gente vai no médico, eu quero parar de fumar, eu quero um remédio para parar de fumar, eu quero emagrecer, eu quero um remédio para emagrecer. E eu sempre tento mostrar para o paciente que o médico vai ajudar. Mas quem tem que se cuidar somos nós. Ele não é a cura, né? Não, assim... O médico é a cura. Nós somos simplesmente um instrumento para levar ao paciente as informações que ele necessita, a medicação que ele necessita. No mercado. Até para isso, nós temos que estudar. Médico que fica parado vai ficando para trás. Todo dia tem coisa nova. Todo dia tem coisa nova. Todo dia tem que pegar o computador, tem que ler, tem estudos científicos modernos, novos, cada vez saindo mais coisas. E a informação hoje em dia é muito rápida. Tem vezes que chega paciente no teu consultório com a informação antes da gente. Aí você tem que se despertar, estudar para... Mas essa questão da perda de memória é uma coisa muito engraçada, porque todo mundo, como eu te falei, chega no consultório pedindo um remédio. E a primeira coisa que eu tento mostrar para eles é quando a gente fala em perda de memória, todo mundo pensa no Alzheimer, existe vários outros tipos de problemas que podem levar a déficits cognitivos. Um monte, isso mesmo. Existe a demência senil, que é a própria idade. Meu avô tem 95 anos e agora ele está com Alzheimer. Às vezes não é Alzheimer, é uma demência senil, tem que ser cuidada, claro. Existe uma demência por causa por problemas circulatórios. Mas o que todo mundo tem que saber é o seguinte,
Nós podemos mudar a nossa vida. Nós somos responsáveis pelo nosso envelhecimento. Como é que a gente vai chegar lá na frente? Saiu um estudos recentes agora têm mostrado que problemas cognitivos, problemas de memória, só para você ter uma ideia, nós podemos, igual assim, quem tem na família, o pai ou a mãe ou o avô que tem um Alzheimer, ele tem 30% de chance de ter um Alzheimer a mais, cerca de 30%, né, a mais do que uma pessoa. Então, ele tem uma predisposição maior. Ele tem uma predisposição maior, sim. 30% é muita coisa. Pensa bem, de cada 3, um está propenso a ter. Mas nós podemos mudar. Existe agora vários trabalhos científicos, vários estudos que mostram que pessoas que têm atividade física contínua, ele consegue diminuir em até 33%. Então, pensa bem, você já diminuiu, você vai ter, vamos dizer que o teu pai tenha Alzheimer, ou tua mãe, e você tem 30%. Só que se você fizer uma atividade física regular, o que chama de atividade física regular? Primeiro, o ideal são 200 minutos por semana de alguma atividade aeróbica. Uma caminhada, por exemplo. Se a pessoa caminhar 200 minutos, está ótimo. Fala, mas como é que é 200 minutos? Se eu caminhar 40 minutos de segunda a sexta, o ideal é meia hora de segunda a sábado, acabou o problema. Ela já consegue. Você já diminuiu 33% a chance de ter um problema, um Alzheimer. Saiu um estudo agora recente que mostra que 40% nós podemos diminuir até 40% só com a diminuição de carboidrato simples e açúcar. Então, mudando para alimentos integrais, diminuindo a ingesta de açúcar, de doce, a gente pode diminuir até 40%. Então, se eu tiver uma atividade física rotineira, vou fazer uma academia 2 vezes por semana, os outros dias fazer uma caminhada e melhorar a minha alimentação, eu já diminuo quase 70% a chance de eu ter um déficit cognitivo, um Alzheimer. Se eu conseguir ainda associar tudo isso, melhorar a atividade física, fazer alimentação e ainda continuar estimulando minha parte cognitiva, continuar estudando, continuar praticando estudando uma segunda língua, pessoas que pararam de estudar na 8ª série, que faziam um 2º grau, isso tudo pode, e tem agora um trabalho que mostra que pessoas que são bilíngues, que sabem pelo menos uma segunda língua, ela diminui em pelo menos 5 anos o aparecimento do Alzheimer. É muita coisa lá no final, com 80, demorar para 90, 80, 85, 85, 90, é uma grande coisa. O segredo de uma longevidade, até mesmo envelhecimento, então, é qualidade de vida. Então, tem medicamento também para retardar o envelhecimento? Na verdade, para retardar o envelhecimento, não. Mas existe. O que faz a gente envelhecer? São as doenças crônicas, hipertensão, diabetes, dislipidemia. Então, as questões emocionais são fundamental. Então, assim, existe remédio para envelhecer bem? Não. Mas existe remédio para melhorar o contexto do envelhecimento. Então, quando a gente vai estudar um caso de envelhecimento, eu não vou pensar só em dar um remédio para o envelhecimento. Eu tenho que pensar nessas doenças crônicas que vão alterar o futuro dele. Isso tem que pensar. Algo mais que você queira deixar aí para os nossos vozinhos? Que muitas perguntas tem, né, gente? Porque eles também merecem ser bem cuidados, apesar que a gente vê tantos vozinhos sendo mal cuidados, né? Infelizmente tem. A gente sabe de tantos, né? Cuidaram de vocês, depois esquecem deles. Eu vou te deixar à vontade para você deixar aquele recado para o pessoal de casa. Não, na verdade você falou eu não posso esquecer, você falou no começo da entrevista sobre o lar São Vicente de Paulo. E agora você comentou sobre os idosos mal cuidados e tal. E a gente vai no lar, você vê tanto carinho para cuidar de pessoas que a gente nunca viu. É uma coisa. Os filhos nunca deram. É uma coisa muito engraçada, sabe? Porque a gente nos comove. Claro que tem pessoas que estão lá que nem sempre foram pessoas, um exemplo de pessoas para estarem lá. Então, eu vou lá no lar, eu faço um trabalho com eles, eu vou uma vez por mês lá atendê-los. Eu quero até deixar um abraço para a Suzana, para a Selma, para as irmãs, para toda a equipe de lá,
que eles têm um amor fantástico naqueles idosos, como se fossem pessoas da família dele. Então a gente não pode esquecer. E agora no inverno, todo mundo podia, sabe, doar o que pode. Sabe, ali eles precisam de muita fralda, como a gente falou, na incontinência urinária. Agora a gente aumenta esse uso de fraldas, então se todo mundo puder, cobertores, né, poder uma roupa que não usa, levar para eles, ajuda muito. Mas o que muito precisa lá é fralda. Precisa mesmo. Então, se todo mundo puder colaborar, eu acho que é uma coisa... Se vocês às vezes, mas eu vou lá longe, se quiserem deixar aqui na clínica, tá? Pode deixar aqui na nossa clínica, que a gente leva lá, não tem problema nenhum, mas tem que tentar ajudar do jeito que pode. E é verdade, gente. Toquinhas de lã, cobertor, aquele casaco, mas roupas que você não usa mais, mas que seja usável ainda. Não vai levar aquela roupa toda rasgada que nem você está usando. Tá? É aquela que caiu de moda para você, que você comprou uma nova, então você vai encostar aquela. Diz que o certo é a gente compra uma e dá uma, né? Diz que o certo é assim. Agora, fraldas, nossa, eu fiz a matéria há pouco tempo lá, uma carga de fraldas na época da Expo Moarama, e foi muito bacana o que a Sil e Lions fizeram, né? Que a entrada era, né, fraldas e tudo mais. Então a gente fez uma matéria muito bacana. E não esqueçam disso, então. Então, quando você vem na consulta aqui com o Dr. Rodrigo, se você quiser já fazer uma doação, embala bem, deixa bonitinho numa sacola. Quando ele for lá no lar, ele já leva. Se fica difícil para você levar, tá bom? Eu também até agradeço, porque eles precisam muito. Leite também, caixas de leite também é importante. Todo tipo de doação, mas de qualidade, eles precisam. Eu vou deixar você à vontade para você deixar o endereço da clínica e o telefone da nova clínica, uma clínica muito bonita. Nós agora mudamos, né? Clínica Zilioto está próximo ao Bosque, na Avenida Ipiranga, número 4363. O telefone nosso é 3622-4479. Temos prazer em atender vocês. Muito obrigada, que Deus abençoe e sucesso, doutor. Muito obrigado de novo pelo espaço. Prazer pelo programa. Meus avós adoram seu programa. Toda vez minha avó me fala que me vê lá. É um prazer poder estar aqui hoje. Muito obrigado a todos vocês também, né, que fazem parte dos ouvintes, né? Todos, muito obrigado.